Boa tarde. Prazer estarmos aqui novamente, dando continuidade ao projeto Conexão Senai. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? Mas antes de entrarmos no tema, a gente gostaria de, desde já, saudar, né, as pessoas que vão nos assistir. A gente pede que vocês se identifiquem, né, no nosso chat, né, e que vocês também possam, né, fazer as perguntas que nós vamos responder, né, ao longo da nossa apresentação. E a gente tem essa responsabilidade de trazer informações para vocês bem atualizadas, importantes, né? Então, essa é uma ação que o Senai está fazendo durante esse período para que a gente possa realmente estar próximo, né, aos nossos clientes, às indústrias, os nossos alunos, e a gente tem feito isso em todos os segmentos tecnológicos, né? E alimentos e bebidas também não poderia ficar de fora. Então, em nome do Dr. Paulo André, né, o diretor do Senai, da Sônia Parente, a nossa gestora de educação, a gente dá boas-vindas, né, aos nossos parceiros, ao nosso convidado, o Dr. André Siqueira, o presidente do Sindicato de Alimentos, e o Taverton, da Paripasso, que foi a empresa que, né, está conosco, né, nesse momento, e tivemos a grande satisfação de estarmos, né, nos conhecendo e começando aí um trabalho bem interessante. O doutor André pode fazer as suas considerações. Bom, boa tarde a todos, é um prazer para o nosso sindicato, para mim, estar aqui participando mais uma vez, temos dessa iniciativa do Senai, sempre trazendo um tema muito relevante para a indústria de alimentos, né, principalmente aqui para a indústria cearense. Eu queria agradecer o Paulo André, do Senai, doutor Ricardo Cavalcante da FIEC, aí por apoiar, né, essa iniciativa. E esse tema de hoje é um tema muito relevante, né? A gente falava aqui um pouquinho antes com o Taverton sobre a importância da rastreabilidade, ele explicando um pouco aí como é o trabalho dele, da empresa dele, né, em função do que é executado desde a plantação até a comercialização, e cada dia mais isso vai ser cobrado, né? Então a gente está vivendo agora um momento muito diferente, né, com toda essa crise na saúde, onde cada vez mais, né, se torna importante você saber a origem do seu alimento, do seu produto, e eu acho que esse trabalho, essa temática de hoje vai abordar muito bem esse assunto, né? E Tabata, muito obrigado aí, tá? A gente está se conhecendo assim também agora online, né? Mas depois eu gostaria de a gente poder se aproximar um pouco mais, de fazer uma apresentação para as empresas filiadas ao sindicato. Nós temos aí em torno aí de 130 indústrias filiadas, né? Uma parte são indústrias de ração, né? Como a nossa, mas a maior parte realmente são alimentos humanos, né? Então tem indústrias de vários segmentos, aí de polpas de fruta, de temperos, de algumas bebidas, né? De parte de avicultura também, de ovos, enfim, bastante ampla, né? Assim a capilaridade do nosso sindicato. Tá? Então, seja bem-vindo aí também, mais uma vez, né, e uma boa apresentação, eu vou ficar acompanhando, né, e no final a gente volta a falar, tá bom? Uma boa palestra para todo mundo. Obrigada. Então, gente, antes da gente começar, eu vou apresentar o Taverton, né? Ele é da Paripasso, né? Ele é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e possui especialização no programa de gestão da Universidade de Akron, né, em Ohio, nos Estados Unidos, e ele hoje exerce a função de analista comercial da Paripasso, né, que é uma empresa do grupo Genesis Group. Então, eles têm bastante experiência com consultorias, né, já atuam há bastante tempo no mercado, e por isso, né, nós fizemos esse convite e eles aceitaram. Né? O doutor André, ele é presidente do Sindicato de Alimentos, mas ele também, né, empresário, ele tem empresas no segmento de ração, né, e é bastante articulado, né, e promove bastante atividades para melhoria do nosso segmento. Né. E, Tibério, você pode, por gentileza, colocar a apresentação? Nós vamos dividir essa apresentação em dois momentos, né, onde eu vou falar um pouco a parte conceitual, inicialmente, e posteriormente o Taverton entra com a parte da operacionalização, né, já que eles possuem essa expertise, esse know-how na implementação desses programas, certo?
Pode passar, Tibério, por favor. Então, a Par e Passo, o Taverton vai falar um pouco depois, mas é a nossa empresa, a empresa parceira que está conosco agora. Pode passar, Tibério. A rastreabilidade, gente, assim, muitas pessoas já acredito que já ouviram também, né, algumas chamadas públicas, né, mas caso não tenham escutado de alimentos, vocês já devem ter ouvido nos horários nobres, né, da TV, a gente ser chamado pelas empresas que são, né, da indústria automotiva, né, que fazem a chamada pública, que é o recall, para fazer, né, o conserto de alguma peça, né, porque eles detectaram que houve algum problema, alguma não conformidade, e aquele lote produzido precisa ser recolhido do mercado, né, a comercialização tem que ser parada e tem que ser recolhida. Então, não somente a indústria automotiva, mas também a indústria farmacêutica também faz, e a indústria de alimentos, né? A gente faz essa analogia também com outras empresas, porque a gente também escuta bastante, né? Pode ser que alguém não tenha escutado ainda da indústria de alimentos, mas dessas outras, provavelmente sim. Né? Geralmente a gente ouve isso nos horários mais, né, de maior audiência, né, da TV, né, que é para ser bem realmente chamativo e alcançar, né, os níveis, né, a abrangência ser realmente bem grande, né? Pode passar, Tibério. Então, assim, né, nós precisamos também entender o atual momento onde a gente está, que nós estamos passando, né? Então, essa mesma imagem nós colocamos também quando a gente falou na webinar da higienização, né, mas ela também é pertinente para esse tema, né? Por quê? Porque essa empresa, né, que é a Galunion, essa consultoria, eles fazem também pesquisas, né, desde o começo da pandemia e antes também, eles estão fazendo, né, várias pesquisas e, né, a partir desses resultados, eles fizeram essa cartilha, né, de como superar os desafios para a retomada que a gente sabe que, né, a gente já está passando a trabalhar, né, de uma forma assim gradual. Né? Eu estou hoje na Federação das Indústrias, eu estou sem máscara porque eu estou numa sala sozinha, né? Então a economia precisa voltar, né? Os segmentos industriais alguns não pararam. E aí, né, o que é que essa pesquisa trouxe? Né? O resultado da pesquisa fez com que eles publicassem essa cartilha, onde, né, a, a terceira, né, o terceiro passo é sobre a experiência do consumidor, que o que é que os consumidores querem? Segurança, né, segurança no produto e confiança, né, e também uma experiência prazerosa. Então, quando a gente fala de rastreabilidade e recolhimento, né, tem tudo a ver, né, porque se a gente ouve uma chamada pública para recolher um produto que ele tem algum tipo de problema, é porque ele precisa ser retirado do mercado, né? E que bom que isso seja feito antes desse produto ser consumido, né? Porque tem vários níveis. E a questão da confiança também, né? Por quê? Porque não somente, né, a empresa que fabrica, né, o produto, uma indústria de alimentos, que ela consegue realmente mapear e ter, né, na mão dela todos os insumos que foram produzidos, as linhas, né, o que é necessário para a produção, né, de uma forma integrada, ela vai conseguir passar para o seu cliente, né, as informações que ele precisa, em relação também a auditorias, né, que acontecem, e aí o consumidor, ele sabe que aquela empresa, ela é confiável, né, porque ela tem dados suficientes para poder gerenciar, e a partir desses dados ela vai poder evitar que os problemas aconteçam novamente e, no caso, né, retirar do mercado. Então, segurança e confiança ainda é, né, algo que o consumidor está buscando, né, e por isso é que a rastreabilidade e o recolhimento, né, fazem parte, né, desse eixo aí, dessa pesquisa. Pode passar, Tibério. Então, assim, né, a questão só para a gente poder dar as definições, né,
contextualizar um pouco mais, o que é a rastreabilidade, né? São os procedimentos que vão nos permitir detectar a origem e acompanhar toda a movimentação de um produto ao longo das etapas da cadeia produtiva, né? De acordo com dados e registros de informação. Então, né, a gente deixou em destaque ali cadeia produtiva, por quê? Porque não pode ser somente dentro da indústria, não pode ser somente na produção primária. E os dados todos, eles têm que estar, né, disponíveis e interligados ao longo de toda a cadeia produtiva. Por isso que é muito importante você ter conhecer o seu fornecedor, solicitar deles as informações do produto, visitá-lo, né, e da mesma forma você que também é fornecedor para uma outra indústria, também precisa disponibilizar essas informações e essa cadeia ela precisa existir, né, e ela tem que ser registrada. Então, ela tem que ser assegurada, né, em todas as etapas para justamente poder o quê? Possibilitar o recolhimento. Eu só posso retirar do mercado algo, né, que eu descubro que precisa dessa retirada porque ocorreu algum problema, né, se eu souber onde o produto está, né, ou de onde ele veio, né, para poder identificar também o problema. Então, é simples, né, mas envolve também assim, bastante inteligência, bastante análise de dados, né, que hoje também é algo que é muito importante. Né? A informação hoje é um bem muito importante para as empresas. Né? E é isso que a gente vai mostrar para vocês um pouquinho. Pode passar, Tibério. Então, só para fazer uma analogia, né, a gente trouxe essa foto aí, que é uma imagem, né, uma técnica que é usada pela medicina para descobrir, né, o que, a princípio, o olho humano não vê, né, e vê somente depois que é usada as técnicas de imagem. Por quê? Porque ele dá uma radiografia, e é justamente o que a rastreabilidade faz, ela dá uma radiografia do que está acontecendo em todas as etapas da cadeia produtiva, desde o começo da produção primária, né, a chegando na minha empresa, depois a distribuição, até o consumidor final. Então, é uma radiografia do que acontece em todas as etapas. Né? Por isso que a gente trouxe essa imagem para ficar didática, para que vocês possam entender, né, bem o conceito. Então, tudo parte de onde? Né? Do lote. Né? O lote é o quê? É aquela unidade de produtos que está sendo produzida, né, em um mesmo, né, de produtos que são feitos, né, em um mesmo tipo, que são processados pelo fabricante ou fracionados em um mesmo espaço de tempo e sob condições que são essencialmente iguais. Então, definir o lote é muito importante. As empresas precisam encontrar, né, a metodologia, a forma dela definir o seu lote. O meu lote, a minha batelada eu produzo em um dia, né? Tem empresas que o lote é o dia de produção, mas empresas que produzem muito, elas produzem às vezes 2, 3 lotes por dia. Depende muito do volume de produção da empresa. E esses lotes eles precisam ser definidos. Quando a gente analisa, né, uma embalagem do alimento, a gente vê, né, uma sequência numérica de letras e números ou de símbolos, e isso caracteriza o lote. Para a gente, talvez a gente não entenda muito, a gente sabe que ele tem que estar ali, porque ele é uma informação obrigatória que deve constar na embalagem, no rótulo. Mas aquela sequência, para a empresa, ela sabe exatamente o que aquilo significa. Então, é muito importante definir o lote, né, do alimento e como ele vai ser produzido. Então, as empresas da cadeia produtiva ela devem manter, né, os registros que permitam identificar as empresas, né, imediatamente anterior e posterior à cadeia, ou seja, quem são os seus fornecedores, quais produtos eles me forneceram, quantidade, né, as fichas técnicas, tudo, né? E os produtos que foram recebidos e distribuídos. Os registros devem ser organizados, né, a ponto que permitam a identificação sem erro das empresas anterior e posterior da cadeia, né, e dos produtos recebidos e distribuídos. Pode passar, Tibério. Então, a gente tem aí um gráfico, né, essas imagens, elas são muito comuns, né, quando a gente vê posts, né, de rastreabilidade, mas ela dá, né, um panorama, fazendo uma
né, com a definição, ela realmente mostra, né, tudo o que deve ser feito em todas as etapas. Então, a gente tem desde a produção, passando pela indústria, né, o varejo e também essas etapas que são intercaladas, né, aí os distribuidores, a nível de distribuição primária, né, a gente tem os grandes atacadistas que recebem, depois a gente tem as pessoas que compram do atacadista e pulverizam aquele produto, né, em quantidades menores para venda, até a casa do consumidor. Então, as informações elas precisam estar, né, passeando, né, ao longo de toda essa cadeia. Pode passar, Tibério. Então, né, a partir da rastreabilidade é possível fazer o quê? O recolhimento, né? A gente só faz o recolhimento se a gente tiver todas essas informações. Então, essas definições elas foram retiradas das legislações, né, que a gente vai apresentar daqui um pouquinho. Mas, né, o que seria o programa do recolhimento? São procedimentos, né, o recolhimento de alimentos é um POP, né, que permite o efetivo recolhimento e apropriado destino final de um lote de alimentos exposto à comercialização com suspeita ou constatação de causar um dano à saúde, né? E aí, né, ele tem que ser realmente escrito na forma de POP, né, que é o procedimento operacional padronizado. E o recolhimento é a ação em si, né? Independente de eu não precisar recolher, o POP ele tem que estar feito, né? Nunca aconteceu na minha empresa de eu precisar recolher um produto, eu não vou fazer o POP. Não pode, você tem que fazer, né? É obrigatório você fazer o seu programa, né, o seu procedimento operacional padronizado. Recolher é uma necessidade que pode ser que aconteça ou não, né, mas o POP ele tem que ser feito. Então, o recolhimento é a ação adotada, né, quando a empresa interessada e outras empresas da cadeia produtiva, né, que visam a imediata e eficiente retirada daquele lote do mercado. Pode passar, Tibério. E aí, né, gente, a gente agora vai só fazer assim um pequeno panorama, por que a gente precisa implementar e falar um pouco também das legislações, né, que elas existem, de outros complementos, né, de requisitos de normas relacionadas a alimentos. E aí, depois eu passo para o Taverton, né, para ele poder explanar sobre as vantagens, né, e outras, e como implantar, né, os procedimentos, porque ele é que realmente tem aí o know-how, ele é que atende, né? Mas, assim, as legislações, elas são importantes? Sim, né? Porque elas estabelecem como a gente deve fazer. Então, a RDC número 24, ela aprova os critérios e procedimentos de recolhimento. Então, na RDC, a gente vê o quê? Definições, a gente vê quais os relatórios que devem ser feitos, como deve ser feita a chamada pública, fala da rastreabilidade, fala do modelo do POP, né, de como o POP tem que ser escrito, o que é que tem que constar. Por que é importante conhecer a legislação? Porque a gente tem que seguir o que está recomendado na legislação, né? Então, as pessoas que trabalham com qualidade, as pessoas que trabalham com né, escrevendo documentos, elas precisam dessa informação. Então, a gente tem também, né, falando de rastreabilidade, a instrução normativa, né, de abril de 2019, que ela trouxe uma modificação na instrução normativa conjunta de 2 de fevereiro de 2018, que fala de procedimentos de rastreabilidade para a cadeia produtiva de vegetais frescos, né, destinados à alimentação humana, muito importante para nós, né, para monitorar e controlar produtos, né, nesses produtos os resíduos de agrotóxicos. E também tem uma instrução normativa 51, né, que é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que institui o Sistema Brasileiro de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos, né, que também tem, né, a finalidade de garantir a rastreabilidade nos animais e nos produtos que são fabricados a partir deles. Então, essas falam especificamente de rastreabilidade. Pode passar, Tibério. São as legislações. E aí a gente ainda tem, né, a RDC 275 que estabelece os POPs, né, e um deles é o programa de recolhimento, né. A RDC 331, ela também ela cita, né, que deve ser adotada as medidas previstas na RDC 24 quando um alimento, né, ele foi analisado e houve, né, um risco inaceitável, porque ele estava contaminado, né, por algum micro-organismo,
Então, ela cita também, e a gente também tem, né? Pode passar, Tibério. A gente tem também o recall, né? Que eu vou só falar um pouquinho para vocês do POP, né? Lembrar para quem está nos assistindo, o POP é um documento muito importante, né? E ele precisa ter, né? Essas 11, né? Possibilidades, mas os mais importantes do POP, né? É a descrição, a monitorização ou monitoramento, as correções das ações corretivas e os procedimentos de verificação. Então, a gente vai, né, quando escreve um POP, né, e um POP de recolhimento, tem que ter muita, né, paciência, tem que ser escrito com muita calma, né, porque você precisa descrever todas as ações que vão acontecer, né? Então, a descrição, como é que eu faço o monitoramento, né? O que se der errado, quais serão as ações corretivas e a correção, como é que se verifica que são as ações complementares, né, para garantir aí todo a finalidade do POP, que é controlar, né, os perigos, e os registros, né? Então, em linhas gerais, um POP precisa disso. E aí, se a gente lembrar, né, que a rastreabilidade precisa estar em toda a cadeia produtiva dos alimentos, né, por isso que a gente fez questão de colocar isso aqui, porque realmente para você escrever esse procedimento, você precisa realmente ter um conhecimento de todos os seus insumos, todos os seus fornecedores, para poder realmente descrever e fazer o seu POP bem feito, né? Pode passar, Tibério. Aí outro modelo também, né? Pode passar, Tibério. E ainda falando nas leis, né? O recall também está previsto no Código de Defesa do Consumidor e nas normas relacionadas à segurança dos alimentos, né? A ISO 22.000 e a FSSC, né? São requisitos também dessa norma. Então, né, feita essa primeira parte, a gente passa agora a palavra para o Taverton, e ele vai agora falar das vantagens, ele vai falar de como a gente pode, né, implementar esses programas. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tá acompanhando a gente aí? Bom, deixa eu me apresentar aqui e falar as minhas credenciais, só para justificar, né, a experiência que a gente tem aqui na Paripasso, já trabalhando ao lado de inúmeras indústrias aí de alimentos, tá? A gente tem uma experiência muito forte com toda a cadeia produtiva de alimentos. Aqui na Paripasso, a Paripasso é uma das empresas que compõem o Grupo Gênesis. Tá, enquanto grupo, a gente é um grupo de empresas, basicamente, que a gente trabalha não só com a parte de rastreabilidade, né, principalmente aqui na Paripasso com rastreabilidade, mas a gente também atua em outras frentes, como a Temis falou, né, com a parte de auditoria, de certificações, de análises laboratoriais também. Então, basicamente, tudo que envolve alimentos, aí a gente consegue estar apoiando o pessoal. Tá, e a gente trabalha hoje com indústrias gigantes de atuação nacional e com o pessoal que está começando agora, pequenas agroindústrias. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Mas fazendo esse gancho com a parte de recall que a Temis estava abordando agora no slide anterior, tudo que a gente falou até aqui basicamente está muito focado nessa parte de legislação, né, de algum tipo de compliance, algo que obrigue as empresas a fazer algum tipo de rastreabilidade. É super importante, eu acho que é fundamental a gente falar disso, mas eu queria apresentar aqui um outro lado também, né? Quais são as vantagens de você fazer esse tipo de trabalho de rastreabilidade na sua indústria, independente do tamanho dela? Tibério, pode passar para o seguinte slide, por favor? Que basicamente aqui sim, né? A gente tem várias vantagens, né? E eu quero pontuar uma a uma aqui para explicar de forma bem prática como que isso pode afetar o dia a dia da tua empresa, tá? Da tua indústria. Basicamente, eu botei aqui como primeiro ponto de vantagem, né, que a rastreabilidade tem na sua indústria, seria trazer muito mais credibilidade para a imagem da indústria de alimentos, né? Credibilidade em que sentido? A partir do momento que você tem esse mapeamento interno, né, de origem da matéria-prima, de o que foi processado, para onde que está indo cada lote de produção, já fazendo um link com o segundo ponto também, que é a comunicação direta com o consumidor, quando você tem esse conjunto de informações e você consegue transmitir ele para o seu consumidor, isso gera uma percepção muito positiva lá na outra ponta, né? O consumidor passa a ver sua empresa com outros olhos, passa a ver o seu produto com outros olhos. E consequentemente, isso distancia você da concorrência, né? Você faz um trabalho diferente da concorrência, além do básico, né? Eu até devolvo a pergunta aí para o pessoal que tem indústria e que está assistindo a gente.
Hoje você sabe quantos dos seus concorrentes fazem um trabalho parecido? Será que essa não é uma oportunidade de negócios para vocês? Já agora, seguindo para o próximo ponto aqui, a gente fala bastante de controle de processo, controle de matéria-prima, controle do lote fabricado que está saindo da sua indústria. E por que isso é importante? A rastreabilidade ela vai, consequentemente, obrigar vocês a fazerem esse mapeamento dessa movimentação aí dentro da sua indústria, mas a partir do momento que você tem essas informações mapeadas, fica muito mais fácil de você olhar para dentro de casa e analisar, acompanhar e entender o que está funcionando para a gente continuar fazendo, o que não está funcionando para a gente corrigir, né? Então, basicamente, esse ponto aqui, a mensagem que eu quero passar para vocês é que a rastreabilidade ajuda as empresas a sair do achismo, né? Sair dessa visão abstrata que o pessoal tem a respeito da parte de produção, principalmente. Tem um próximo ponto aqui que eu falo de gestão da qualidade com origem e destino. É um trabalho muito interessante que a gente faz aqui na Paripasso, tá? Com as principais indústrias hoje do país de alimentos, que basicamente, vamos dar um exemplo aqui de uma indústria de processamento de frutas. A gente sabe que essa indústria ela vai receber aí várias cargas de matéria-prima. Vamos usar o exemplo aqui que ele está recebendo uma carga de banana. A gente sabe de onde que está vindo esse produto, a gente sabe que lote final vai virar esse produto, né? Seja polpa, seja algum tipo de salada de frutas, por exemplo. Mas a partir do momento que a gente consegue cruzar as informações de movimentação com as informações de qualidade, ou seja, essa carga que está chegando aqui para mim do meu fornecedor número 2, eu vou fazer uma inspeção de qualidade nela com base em alguns parâmetros que eu vou definir que são aceitáveis para eu botar essa carga para dentro da minha empresa ou não. E por que isso é importante? Porque a partir do momento que você analisa, né, e tem esses parâmetros de qualidade bem estabelecidos, isso vai ter um impacto direto no volume de produção. Tá? Porque a partir do momento que você sabe, eu só vou aceitar esse produto se ele tiver na maturação que eu espero, se ele tiver na coloração que eu espero, se ele tiver na temperatura, né, de recebimento que eu espero, você vai receber um produto de muito maior qualidade e isso vai impactar direto no rendimento da sua parte de produção. E esse trabalho só é possível se a gente combina qualidade com rastreabilidade. Esse é o ponto que eu quero trazer aqui. O ponto seguinte, pessoal, eu trouxe aqui também que a rastreabilidade, no fim das contas, ela facilita o recall e os exercícios de recall, né? Então, basicamente, um relato super comum aqui que a gente ouve bastante do pessoal que trabalha com a solução aqui da Paripasso é que o pessoal que levava antigamente 2 horas para fazer uma simulação de recall rotineira, né, toda semana, hoje em dia leva 2 minutos, né? E por quê? Porque antigamente o pessoal precisava ficar quebrando a cabeça com planilha do Excel, aí puxa a informação dessa planilha, aí eu vou pegar outra informação aqui da expedição que está anotada no papel, aí até combinar todas essas informações leva muito tempo e acaba afetando negativamente a operação, né? Então, quando você tem um sistema que você dá ali 1, 2 cliques, ele já te dá aí exatamente qual que é o lote, qual que é o produto, isso facilita muito, né? Você pode até aumentar o número de simulações de recall que você faz na tua indústria. E isso é importantíssimo, já linkando ali com o último ponto, quando a gente fala de informações organizadas para auditoria. A gente sabe que... Vocês estão me ouvindo bem? Desculpa. Vou voltar aqui. Então, quando a gente fala aí a respeito das informações organizadas para auditoria, né? O que significa isso? Hoje, grande parte das auditorias, o pagamento, né, o valor de investimento em cima delas é contado em cima de homem-dia, né? Basicamente, quantas horas leva para fazer esse trabalho. Então, faz essa conta comigo. Se antigamente você levava 2 horas para fazer uma simulação de recall, e hoje você leva 2 minutos, isso vai impactar diretamente, né, e de forma muito positiva no dinheiro que você vai gastar com essas auditorias, basicamente. Eu pulei aqui um outro ponto só para a gente deixar por último, que seria referente ao acesso a novos mercados. Agora na quarentena, né, em todo esse cenário que a gente está vivendo, acho que as pessoas nunca tiveram tão preocupadas com segurança do alimento. E isso tem um impacto direto no que elas estão comprando lá na ponta, seja no varejo, seja no atacado. E a gente vê que está tendo um nível muito forte de valorização das empresas que estão dispostas a transmitir essa informação para frente. Então, eu estou te entregando aqui como produto final uma salada de frutas, mas essa salada de frutas é composta pela banana que foi comprada do produtor número 1, pela maçã que foi comprada do produtor número 2, pelo mamão. Então, essa transparência ela tem um impacto direto no mercado das indústrias que estão dispostas a passar essa informação para frente. Acho que pode passar, Tibério, só para a gente já seguir para o próximo ponto. Eu já até dei um spoiler desse slide aqui, mas basicamente eu queria desmistificar algum conceito que normalmente quando a gente fala de sistema de rastreabilidade,
as pessoas, né, as indústrias, o pessoal fica muito apavorado, né? Nossa, mas um sistema, isso é coisa para Nestlé, para Coca-Cola, para Unilever. Não deixa de ser verdade, mas existem vários caminhos e soluções alternativas que a gente pode lançar a mão para usar a tecnologia, né, os recursos que estão disponíveis hoje de tecnologia, para que a sua indústria, independente do tamanho dela, para que vocês também lancem mão dessas alternativas para mapear essas informações. Não é porque a sua empresa é menor que ter um controle de rastreabilidade é menos importante, né? Para a gestão e para a legislação também. É muito pelo contrário. Eu até entendo que se você está começando agora com uma indústria menor, se você fabrica, por exemplo, bolacha, é super importante você ter clareza do que está entrando, o que está comprando de matéria-prima, para onde você está vendendo, porque essas informações são muito valiosas para você, né? Os recursos, eles são um pouco mais limitados. Então, é muito mais importante, na minha visão, você ter essas informações mapeadas, né? Porque isso vai poder te direcionar aí, enquanto empreendedor, enquanto indústria, qual caminho a sua empresa deve seguir. Pode passar para o... Oi? Você está me ouvindo? Sim, é só acrescentar Claro. Também aí a questão de, né, essa questão da tecnologia, né, que aparentemente poderia ter antes, né, ser alguma desculpa, né, para que as pessoas não quisessem utilizar, né, softwares ou outras tecnologias, mas a pandemia também nos trouxe essa possibilidade, porque todos nós tivemos que nos acostumar com coisas que nós não fazíamos, né? Então, todo mundo teve que aprender as reuniões virtuais, né? Nós estamos aqui fazendo uma transmissão, né? Fazendo um webinar, você está em Santa Catarina, eu estou aqui em Fortaleza, e a gente, é possível, né? As empresas hoje, quem não comprou, né, durante a pandemia, quem não fez uma compra pela internet, né, usando um aplicativo, né? Enfim, então hoje a gente, e eu acredito também que isso é uma realidade que a gente não vai voltar, né? As pessoas vão continuar utilizando e, de fato, isso vai servir para otimizar. Então, dizer assim, eu sou avesso, eu não gosto, a pandemia nos ensinou isso, né? A estar mais conectados, a gente está na era da transformação digital, né? E as indústrias só têm a ganhar com isso, né? Só isso que eu queria complementar. Ótimo, ótima contribuição, Temis. Inclusive, né, eu gosto até de usar esse período que a gente passou esse ano como grandeza de tempo, né? Porque a gente tem observado aqui internamente na Paripasso que os resultados desse trabalho, né, você pode imaginar, mas isso é um trabalho a longo prazo, ainda mais eu que sou pequeno, né, mas na verdade os resultados desse trabalho, eles vêm para a sua empresa muito antes do que você imagina. E quando eu falo que eu gosto de usar essa quarentena, né, digamos 4 meses aí como grandeza de tempo, é porque o que eu estou observando nesses últimos tempos? As empresas que já começaram a fazer um trabalho de rastreabilidade, né, falando diretamente para as indústrias. As indústrias que começaram um trabalho de rastreabilidade ali em meados de março, né, quando começou todo esse cenário, hoje aí, a gente está dia 30 de julho, hoje essas empresas já estão colhendo os resultados desse trabalho. Né, então o resultado vem muito mais rápido do que você imagina. Porque a partir do momento que você mapeia essas informações, fica muito mais fácil, né, de olhar para dentro de casa, né, de ver o que funciona, o que não funciona. Aproveitando que a gente está nesse papo tecnológico aqui, eu queria apresentar aqui algumas alternativas, né, e entrar um pouco mais em como que a gente utiliza essas soluções de tecnologia como veículo dessa informação. Tá? Já deve, é super comum, né? Eu acredito que muitas das pessoas que estão assistindo a gente já ouviram falar no código de barras, né? Ele funciona até certo ponto quando a gente fala aí a respeito de rastreabilidade, né? Não é exatamente uma rastreabilidade, mas ele transmite uma informação, é um primeiro caminho. Tem essa tecnologia RFID também, que funciona como se fosse um chip, basicamente, né? Para algumas operações muito particulares. O que a gente observa no mercado hoje com um alto nível de abrangência que é super replicável, principalmente para as empresas que estão começando agora, é justamente o QR Code. Tá? E, inclusive, é a ferramenta que a gente usa aqui na Paripasso para transmitir essa informação de uma forma muito clara e acessível. Tá? O pessoal que está assistindo, inclusive, eu coloquei esse exemplo de uma etiqueta aqui da Paripasso. Quem tiver com um celular aí e quiser ler o código, vocês vão... Opa, acho que apareceu uma mensagem aí na tela. Mas quem tiver com o celular e quiser ler o código, ele vai abrir o link do site da Paripasso. A gente vai mandar esse PowerPoint depois para vocês também, se vocês quiserem ler depois, acho que fica mais fácil. Mas é para vocês verem, Tibério, se puder passar para a próxima página, ele vai aparecer uma página mais ou menos assim, para vocês verem, ó. Então, a gente estava
tinha aquela etiqueta anterior do molho de tomate, e aqui a gente tem todo um compilado de informações. Eu tenho informação da matéria-prima que gerou aquele produto final, eu tenho informação de deslocamento do produto, onde ele foi produzido, onde ele foi processado. Eu consigo colocar informações da minha empresa, a gente é uma empresa de molho de tomate, mas todo o processamento que a gente faz aqui, ele segue um alto padrão de boas práticas, ou, por exemplo, a gente só trabalha com tomate orgânico, e essa é informação muito rica, para você transmitir para o seu cliente, porque no fim das contas agrega valor para o seu produto. Então, basicamente, a gente usa o QR Code como um veículo dessa informação. E ainda, vocês estão vendo aí, tem até umas estrelinhas que a gente usa para o consumidor passar essa devolutiva. Ou seja, essa comunicação ela não é unilateral. É super importante também que você tenha um feedback do seu consumidor sobre aquele produto. Aqui a gente usa esse QR Code, que é justamente onde o consumidor final, lá no mercado, ele comprou o seu molho de tomate, ele vai ali, vai te dar uma nota em estrelinhas e você vai receber isso no seu e-mail. E é super importante que eu acompanho sempre, dos clientes aqui da Paripasso, as devolutivas que o cliente passa para os nossos parceiros, E é sempre um trabalho muito legal porque gera um nível de fidelização. Chega num ponto aí que o cliente lá na ponta, lá no supermercado, ele não vai no mercado comprar molho de tomate. Ele vai no mercado comprar molho de tomate exclusivamente desse fornecedor, porque ele sabe a origem, conhece, valoriza essa transparência e fica uma conversa que não é unilateral. Eu acho que funciona bastante. Pode falar, por favor. Só fazer aqui uma colocação. Vocês falaram, você falou aí na questão da pequena empresa, que tem que se quebrar esse tabu, que o que você está falando aí só seria para empresas grandes, Perfeito. E assim, o perfil, assim, eu vou falar do Cindy Alimentos, que é um grupo de empresas que eu tenho mais conhecimento, o perfil do associado nosso é mais ou menos assim 75% de pequenas empresas, certo? Então, quando você afasta um pouco essa barreira, de que o que você está falando aí não é apenas para aqueles grandes grupos de empresas, seria também importante você poder citar como pode ser acessível isso, que tipo de investimento a empresa tem que fazer, enfim, para que o empresário ou o colaborador que esteja participando aqui desse momento se anime, para poder aderir a esse processo de rastreabilidade. Então seria importante também, não sei se você vai falar mais na frente, mas de nortear, que tipo de investimento, claro, ou que tipo de infraestrutura o empresário precisa ter para poder conseguir fazer isso. Perfeito, perfeito. Com certeza. Assim, inclusive, essa conversa não vai acabar aqui. No final, eu vou continuar à disposição, pessoal, para quem quiser mandar um e-mail, dar uma ligada, porque, assim, essa estrutura de trabalho que eu estou apresentando aqui, ela é bastante customizável. Isso que viabiliza a gente trabalhar com diferentes tamanhos de operação. Então, por exemplo, a gente trabalha hoje com grandes indústrias aí a nível nacional, de atuação no país todo, e até eu estava falando hoje de manhã com o João. Ele tem uma indústria de processamento justamente de salada de frutas no fundo da casa dele. E a estrutura de trabalho é exatamente a mesma. O que permite a gente fazer esses diferentes níveis de escala é justamente a gente conversar com cada um, fazer um projeto customizado, entender o que cada um vai usar. E isso eu vou estar mais do que à disposição para estar fazendo aí com o pessoal depois. Acho que é muito uma questão da gente sentar e falando, acho que a gente precisa disso, a gente quer começar com um projeto bastante básico, feijão com arroz. Então é tudo uma questão de conversa mesmo, a gente pode ir ajustando sem problema. Acho que pode passar, pode falar, desculpa. Quero complementar também, claro. Além das consultorias, é importante também que as empresas se preparem. Então, a gente conhece bastante pessoas que atuam na área de qualidade, e a constante capacitação ela é muito necessária. Então, vocês viram lá, que para fazer a rastreabilidade a gente tem que estar com dados concisos, atualizados de todos os elos da cadeia. Então, uma coisa que é muito importante, e eu conheço várias pessoas que atuam na área de qualidade, que são engenheiros de alimentos, mas que também foram fazer cursos de especialização em gestão da produção, e para complementar, porque realmente na nossa formação a gente não tem, são informações muito
incipientes. Então, assim, a gente pode fazer cursos, e aí agora eu vou falar um pouquinho do Senai também, né, vender aqui o nosso peixe. O Senai tem cursos de planejamento, programação e controle da produção, né, que os conceitos, eles são muito importantes para você poder ter a noção de como você gerenciar toda a cadeia, né, dentro da sua, aplica-se na sua unidade, né, na sua fábrica, na sua indústria, mas você consegue também correlacionar. E aí, né, o Senai tem esses cursos. Se a pessoa quiser também, né, existem os cursos de especialização em gestão da produção. Eu conheço muitas pessoas que são formadas em engenharia de alimentos, mas fizeram especialização. E todas elas falam, né, que para quem trabalha com indústria é muito importante. Então, um caminho também que deve ser, né, trilhado e não pode ser esquecido, né, é a educação, é a capacitação, para poder propiciar, né, que as empresas consigam. Porque, como nós falamos, a legislação ela está lá, ela está escrita, ela explica o que é que deve ser feito, ela tem todos os requisitos que devem ser colocados em prática. Mas, né, a gente sabe que precisa sim, né, da gente ter um investimento, né, para capacitar as pessoas, né, que às vezes o investimento é da própria pessoa. A gente sabe que tem muitas indústrias também que investem nos seus colaboradores, isso é muito bom, mas não somente com a capacitação, mas também com as consultorias, né? Então, além do que o Tabata falou, a tecnologia está propiciando, né, muita facilidade, né, que a gente não tinha tanto. Então, hoje a tecnologia nos ajuda bastante também, né, a colocar isso em prática. Era isso que eu gostaria de falar. Ótimo. Não, perfeito, Temis. Acho muito boa a sua colocação. Só para a gente encaminhar aqui, pessoal, para um tipo de fechamento, a gente falou um pouquinho, né? A Temis já abordou aqui principalmente as principais legislações, né? Quando a gente fala de rastreabilidade. Aqui eu queria pontuar, e a gente vai poder abordar depois, inclusive esse material que a gente está apresentando aqui vai ser disponibilizado também. Mas basicamente quando a gente fala de recolhimento, né, para a indústria principalmente, eu gosto bastante de reforçar a RDC 24, popularmente conhecida como a lei do recall, né? Então ela estabelece aí, se você que está assistindo a gente aqui trabalha, tem uma indústria, eu recomendo muito que você leia essa instrução normativa, porque ela é basicamente a diretriz aí que vai te dizer quais são os procedimentos que sua empresa deve adotar no caso de algum tipo de ocorrência de não conformidade. Tá, então é bastante importante. A gente pode mandar o link aqui no chat depois para vocês também da normativa completinha, porque eu acho que essa deve ser a principal diretriz aí das indústrias para recolhimento, tá? Isso em todos os níveis, em todos os tamanhos de escala de operação. Tibério, pode passar para o seguinte slide, por gentileza? E aí eu deixo a pergunta, né? Você que está assistindo a gente, que trabalha com a indústria de alimento, a sua empresa já faz algum tipo de simulação de recall? E eu quero reforçar a importância desse tipo de trabalho, né? Tem uma importância muito grande, principalmente se a sua empresa está em busca de algum tipo de certificação, né? De selo de boas práticas, basicamente. Mas isso tem uma importância também nas atividades rotineiras da sua empresa, né? Então, por que esperar um problema vir acontecer, aqui no caso um recall, para vocês tomarem algum tipo de ação corretiva, né? Porque vocês já não fazem um trabalho de prever esse problema, né? Aqui no caso uma simulação, para evitar que lá na frente vocês venham tomar algum tipo de multa ou fiquem com algum risco de perder mercado eventualmente. Então, eu deixo o questionamento aí para quem está assistindo a gente e trabalha com indústria de alimentos. Pode passar para o próximo, por favor, Tibério. E aqui trazendo, né, eu tenho certeza que enquanto a gente falava tudo isso aqui, Temis, já foi acendendo na cabeça das pessoas que estão assistindo a gente aqui vários casos de recall de alimentos, né? Tem o caso do achocolatado, tem o caso ali do leite, que a gente ouviu recentemente, e acho que muito recente, que está bem fresco na cabeça das pessoas, foi o caso dessa cervejaria, né? A gente não precisa nem citar o nome, todo mundo aqui já sabe qual caso se trata. Mas eu queria citar aqui 3 pontos que foram fundamentais nesse caso, tá? A gente viu que já teve todo o fechamento, o caso já foi julgado, né? Mas tem 3 pontos que eu acho que foram cruciais para a gente citar esse case de fracasso, né? Não é um case de sucesso, mas um case de fracasso, né? Já que foi um problema muito grande, acabou afetando vários consumidores, né? E praticamente destruiu toda a imagem da empresa,
né, frente ao consumidor. Eu acho que esses 3 pontos que a gente pode ressaltar aqui bastante, que estão alinhados com a nossa conversa de hoje, seria basicamente a ausência de algum procedimento para recebimento dos produtos, né, independente se a gente está falando de matéria-prima ou algum outro tipo de insumo que vai ser usado na parte da produção. É fundamental que vocês tenham algum procedimento, né? Seja ele para analisar a qualidade, seja ele para registrar que esse produto está entrando na sua empresa, e nesse caso particular aqui não houve, tá, esse procedimento. Um outro ponto que eu acho super importante e está muito alinhado com a proposta da Paripasso, eu me coloco à disposição também para ajudar o pessoal que está assistindo a gente a fazer essa análise depois, é justamente uma ausência de algum trabalho de qualificação dos fornecedores. O que eu quero dizer com isso? Você que tem uma indústria e está assistindo a gente, você sabe hoje me dizer hoje qual dos seus fornecedores te dá uma matéria-prima que te dá um rendimento maior na parte da produção? Você sabe qual dos seus fornecedores te fornece um produto de maior qualidade? Você mede isso de alguma forma? Nesse caso aqui da cervejaria, a gente sabe que não houve também. E isso impactou direto, e foi um dos fatores que levou a virar esse escândalo nacional. E acho que o último ponto aqui, né, que a gente acabou de falar, é justamente uma ausência do procedimento de recall. Então essa empresa ela não atendeu os requisitos aí. Assim que foi identificado que tinha esse problema, eles tiveram muita dor de cabeça para justamente fazer o recolhimento desses produtos, né? Saber para onde que foi cada um dos lotes, dizer certinho qual dos lotes que foram entregues que tinham aquela parte da contaminação, né? Que passaram por aquela linha de produção. Então a gente vê que esses foram os 3 pilares para gerar essa situação aí de desconforto que todo mundo acompanhou nos últimos temas, né? Nos últimos meses, desculpa. Pode passar para o próximo, Tibério. Eu acho que o que eu tinha pensado aqui, Temis, era mais ou menos isso. Não sei se o pessoal ficou com alguma dúvida, se você tem mais algum tipo de contribuição. Só reforçando, né, aí o exemplo, né, do estudo de caso, fica muito evidente, né? Até para as pessoas que, devido a tudo aquilo que a gente ouviu, né, pela mídia, fica muito evidente que as falhas ocorreram, né, durante o processo, né? E aí realmente eles não tinham, né, o planejamento, a programação, o controle, né, da produção. E aí, né, chegou no caso que chegou. Deu no que deu, né? Deu no que deu. As mortes aconteceram e, né, isso não tem como reverter, né? Quem tem uma pessoa que é acometido, né, por um caso desses, né, uma contaminação dos alimentos que levam à morte, a empresa não tem o que ela faça, é que vá, né, trazer de volta, né, a vida da pessoa. E aí, né, a gente realmente aproveita esse caso para mostrar para as pessoas, né, e todos nós, né, que trabalhamos na área de alimentos, que somos, de uma certa forma, nós que temos a função de ensinar, né, de educar as pessoas que estão lá no dia a dia das indústrias, das fábricas, vocês, né, que também dão suporte com consultorias, né, com desenvolvimento de softwares, os próprios empresários, né, que investem. Não existe, né, assim, não existe baixar a guarda. Né, a gente não pode, quando se trata de alimentos, não pode, tá tudo bem, a gente vai começar a diminuir as frequências que a gente faz os monitoramentos, não pode, né, a gente tem que ter constante, justamente para que, né, os riscos eles sejam minimizados a todo tempo, né, para evitar os problemas. Então, eu troquei o fornecedor, né, do álcool, do líquido de refrigeração que era usado lá, enfim, não foi feita a análise, o produto, né, era contaminado do mesmo jeito, faltou, né, o gerenciamento de uma das partes importantes na produção, que são os equipamentos, né, o equipamento estava com, digamos, né, a falha, né, houve vazamento, né, do tanque. Então, assim, né, o que eu gostaria de deixar, né, é justamente isso, né, é que a gente não pode baixar a guarda, é que as pessoas que trabalham na qualidade, só elas também não podem ter essa percepção, né? Hoje se fala muito em cultura de segurança dos alimentos, e é justamente isso, né, cultura de segurança dos alimentos
é para todo mundo, né? Se a gente fizer uma analogia simples, né? Aqui no Ceará, os nordestinos, né? O cearense, nós temos aqueles alimentos que nós gostamos de comer porque a gente cresceu assim, né? Nós somos, vocês do Sul também, né? Sei lá, né? Eu me lembro aqui, comer sagu de vinho, né? Comer sagu de vinho é algo que para vocês é como uma rapadura da gente, né? É a cultura, vocês foram colonizados pelos europeus, né? Nós pelos portugueses, enfim, mas a cultura é isso, é aquilo que está enraizado, que está intrínseco, e é isso que a gente precisa fazer com que as empresas alcancem, né, esse nível de Perfeito. cultura, para quê? Para que os problemas sejam minimizados, e a cultura ela tem que ser para todos, né? Não pode ser só para a equipe da qualidade, nem da manutenção, ela tem que permear todos os níveis da empresa. E é isso hoje que as pessoas estão buscando, né? As pessoas, quem trabalha nessa área, né, de segurança dos alimentos está pensando, né? Implementar a cultura. E aí sim, né, quando isso está enraizado, minimizar os problemas vai ser muito mais fácil, porque é aquilo que é a vivência da pessoa que está lá, né, na raiz mesmo dela, no coração, né? E é isso. Eu queria ver se tem aqui tem alguma pergunta. O doutor André voltou. Ótimo, deu certo. Vamos ver se tem alguma pergunta, né? Algum comentário. A gente está aqui, né? Tem um comentário da Clécia, né? Ela fala que é difícil a empresa chegar a ser 4.0 sem utilizar a tecnologia também para qualificar seus fornecedores. É isso. A Excelente. gente sabe, tem hoje curso, né, de gestão de fornecedores, né? Se o Tabitha quiser acrescentar mais alguma coisa também, eu já te peço também para responder. Estão pedindo aqui sugestões de programas, sistemas de rastreabilidade. Ótimo. Pode responder. Claro, não, como a Temis falou, acho que agora chegou a hora de eu vender meu peixe aqui. Tudo isso que a gente apresentou aqui, pessoal, inclusive esses prints que eu coloquei na tela, a gente trabalha aqui com um sistema, inclusive, totalmente voltado para isso, tá? Para a rastreabilidade da indústria. E é justamente esse sistema que a gente usa como veículo dessa informação, né, em todas as etapas da cadeia produtiva de alimentos, produtor, distribuidor, indústria principalmente, né? Eu vou deixar depois aqui os meus contatos, meu e-mail, vou deixar o link aqui do site da Paripasso também, para o pessoal tirar as dúvidas, né? E por favor, entre em contato comigo, eu quero continuar essa conversa com vocês para explicar um pouquinho em mais detalhes, de repente até compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês como que funciona o nosso sistema, tá? Eu quero reforçar também, a gente falou aqui, super importante a colocação do André, do tamanho da operação das empresas, né, que estão vinculadas à associação. A gente trabalha com todo tipo de empresa, né? Eu comentei do João, que eu estava conversando hoje cedo, que tem uma produção de salada de frutas no fundo de casa, mas a mesma lógica de trabalho a gente usa para o pessoal da Coca-Cola, por exemplo. Então é tudo uma questão da gente ir ajustando a escala da operação. Eu quero que a mensagem que vocês fiquem na cabeça é que é possível a gente fazer para todo mundo, tá? Independente de tamanho. Ô, Taverton, você atende alguém aqui no Ceará? A gente atende, a gente tem alguns clientes no... O João, ele fica no Ceará, não lembro exatamente o município agora. A gente tem um colega nosso que ele acompanha aí o pessoal da região também. Tá, ok. Vamos ver aqui. E sobre gestão de fornecedores, tá? Mas vocês têm algum programa também para... Com certeza, com certeza. A gente trabalha hoje com toda essa parte de gestão de fornecedores, por quê? Porque a gente tem uma atuação não exclusiva da indústria, tá? Mas eu comentei aqui, a gente tem um trabalho muito forte com produtor, com distribuidor, com varejo, com food service, então a gente tem um dedo da Paripasso em tudo que envolve alimentos, né? Então a gente faz todo um trabalho de gerenciamento, de desenvolvimento da base de fornecedores, tá? Inclusive a gente pode fazer esse levantamento gratuito a respeito da rastreabilidade, a gente pode fazer esse trabalho de base junto com vocês, tá? A gente pode entrar em mais detalhes agora, acho que o tempo está um pouco limitado para eu explicar exatamente como que funciona, mas a gente tem diversos trabalhos, diversos cases aí que eu posso encaminhar o link para o pessoal depois e trocar uma ideia aí com mais calma também. A gente também, né, assim, o consumidor, né, agora, com essa... o momento também fez com que o consumidor, ele passasse a ser um pouco mais exigente, né, em relação à segurança. As pesquisas também estão mostrando isso, né?
Eu espero que essa mudança, né, possa também permanecer, né? A gente não vai ficar neurótico, óbvio, mas é algo que é muito saudável porque a gente vai, né, criando o efeito dominó, né? E as empresas vão, como elas já fazem, né, elas vão tendo cada vez mais o compromisso, né, conosco. Então a gente também pode, né, como você mesmo falou, a gente tem que consumir um alimento, a gente tem que buscar as informações, né? E isso, o rótulo, né? A Marinês está falando aí que existe aplicativos para avaliar a qualidade de produtos rotulados, né? Que um deles é o Desrotulando. É Mas muito a bom. gente também pode, né? A gente pode procurar também uma embalagem e ler o QR Code dessa embalagem, né? Para entender. A gente vê muito isso em produtos vegetais e carnes também embaladas, né? Então, quando a gente faz a leitura daquele código, a gente vê todo o processo, né? Isso é o quê? Isso é transparência, isso é respeito para conosco, né? Que uma indústria está mostrando. E aí a gente... O Temis, Pode falar. só uma pergunta. Seria possível um credenciamento da empresa dele no Senai para fazer atendimento de Sebrae Tech? Não sei, a gente precisa avaliar, doutor André, essa É bom, possibilidade. seria importante, né? A gente poder alcançar. E a gente tem que ver se o que ele oferece é escopo, né, do Sebrae Tech, eu acredito que seja, né? Sim, porque é segurança dos E, alimentos. pois É é, escopo, então sim, é seria segurança dos alimentos. importante ver isso, né? Porque a gente teria como oferecer essa consultoria, essa implantação nas indústrias de pequeno porte, Uhum. com valor mais baixo, né? Porque aí a É, contrapartida é só 30%, né? subsidiado pelo Sebrae, né? Que a gente tem É, aqui, o Sebrae faz essa ação, tá, aberto para as empresas, né? Que você deve conhecer, que eles atuam em todo o Brasil, né? Mas a gente vai conversar, doutor André, né? Então, assim, ok. a gente sabe que, né, nós como consumidores, nosso papel é muito importante também para poder continuar fazendo com que as empresas mantenham esse respeito, né, em relação à qualidade do produto que está sendo ofertada. Então, a gente precisa também, né, assim, ligar para reclamar é muito fácil, mas ligar para parabenizar uma empresa é raro a gente ouvir, né? A gente vê uma pessoa que faz isso. E às vezes a gente tem que fazer sim, né? Porque se você percebe, né, que a empresa tem esse compromisso, por que não, né? Isso incentiva, isso ajuda na cultura, né? Reforça também, né? Então esses feedbacks do consumidor eles são muito importantes para que eles são, né? A comunicação é feita, toda a empresa fica sabendo, né? E isso alimenta, né? Um sistema todo de gestão de qualidade de alimentos, sistema de gestão de segurança dos alimentos. Por Com isso é que certeza. nós, como consumidores, a gente tem essa função muito importante também, né, de estar repassando esses feedbacks, essas informações. E aí, né, eu sei que, por mim, eu vou citar um caso que aconteceu que não foi relacionado com contaminação, mas a gente já recebeu um produto, né, que a gente achava que era doce de goiaba e quando a gente abriu a lata, né, para fazer a produção, era doce de leite. Ele estava trocado o produto, né? Foi contaminação? Não, né? O produto estava perfeito, sensorialmente a gente analisou. E aí nós avisamos a empresa, né? E aí realmente a empresa disse, não houve sim, né? A gente estava esperando que elas entrassem em contato conosco, né? Você perguntou se queria que trocasse, mas, né? Caso fosse uma contaminação, algo que realmente fosse ter um agravo à saúde do consumidor, isso deveria ter sido feito de outra forma, né? Aí sim, teria que ter sido acionado, né, a Anvisa, ter sido feito a comunicação, ter feito a chamada pública, para ele ser retirado do mercado, né? Então, é isso, a gente precisa também, né, um efeito dominó que tem que ser positivo, né? Cada pessoa, né, o elo da cadeia final da produção do alimento, que é o consumidor, ele também é muito importante. A gente também precisa ser ativo, né, nessa cadeia, né? A gente retroalimenta de informações, né? E como eu digo, não é só reclamar, a gente também tem como dar feedbacks, né? As pesquisas que são feitas de mercado, as pesquisas que são feitas são com por que tem produtos novos que estão sendo lançados? Porque quem é consultado é o consumidor, né? Para ser pensado o que é que vai ser, né, aceito, o que é que vai vender, né? Então isso é muito importante, né? Então a gente realmente não pode parar, né?
a tecnologia está aí, né? Novamente a gente reforça, né, que hoje a gente não pode, eu falo até por mim, né, que algumas vezes eu fui avessa, né, assim, não, precisa aprender, porque não tem como, né, então a gente erra uma vezinha, né, vai fazer a primeira vez e não sabe, mas tem muita gente que precisa se dispor também, né, a buscar, a usar, né, pode ser uma planilha do Excel simples, né, que é um recurso muito bom também, que deve ser utilizado, e os softwares, né, então você instala no seu celular, você da sua casa, você consegue analisar o que é que você está acontecendo dentro da sua fábrica, né, você consegue salvar a importância também dessas informações estarem seguras, né, salvas, né, em ambientes aí nuvem, né, porque hoje, como eu falei, a informação hoje é um ativo muito importante de uma empresa, né, não é só o produto que ela vende, mas as informações que ela tem também são muito importantes. E é isso que a gente precisa fazer, né, estar alinhado a isso tudo e ter bastante disposição, né, para fazer e para trabalhar. Com certeza. É isso. Doutor André, podemos passar? Eu queria agradecer aí o Otávio, foi muito bom, Otávio, aí suas intervenções, aí sua palestra. Eu acho que você devia passar aqui um mês no Ceará para poder dar uma volta aqui nas indústrias. Seria ótimo. Entendeu? Aqui tá com a pandemia que tá bem menor, viu, do que aí no sul. Venha para cá que é mais seguro, viu? Passar aqui um tempo com a gente. Eu vou, hein? Mas não, mas sem brincadeira, foi muito importante. Tá? Eu tô falando assim porque eu acho que as empresas precisam aqui muito. A gente lida no dia a dia, tá mais próximo aqui dos associados, das pequenas empresas, e a gente percebe que eles precisam disso, né? Então, se você tem soluções que são acessíveis, né, e se a gente pode criar uma situação aí com o Sebrae que torna isso ainda mais acessível, a chance de você ter aqui uma gama de clientes se torna maior, né, as chances. Então, acho que a gente poderia tentar ver isso, Temes, né? A possibilidade, como é que está esse trâmite, né? O que é que tem ainda, estamos no meio do ano ainda, o que é que a gente pode estar fazendo nesse segundo semestre, aproveitar todo esse momento, né, que vai requerer realmente uma atenção maior, né, das indústrias para a questão da estabilidade, para passar uma confiança e uma segurança maior, né, para o consumidor, para o supermercado, enfim. A gente sabe que tem redes que exigem isso, que vão até a empresa, que querem conhecer, né, e vão se sentir seguras na medida que a empresa tiver dotado de ferramentas que facilite o acesso a essa informação, né. Então, eu acho que foi muito oportuno aí esse tema, foi ótimo mesmo, e ter encontrado aí o Otávio também foi muito bom, né, pela experiência que a empresa dele tem e a atuação nacional. Então, a gente só espera que você possa fortalecer os laços aqui no Ceará e ajudar aqui as indústrias a adotarem aí essas ferramentas que você falou. Show de bola. Ótimo. Muito obrigado. Quer falar, Otávio? Depois eu finalizo. Acho que sim, pode ser, pessoal. Eu agradeço bastante a atenção, tô vendo aqui no chat, o pessoal tá interagindo bastante, acho que a conversa foi bastante rica, assim, né, todas as contribuições aí do André e da Temis, acho que foi bastante enriquecedor, assim, esse bate-papo que a gente teve aqui, né, e muito legal ver a participação do pessoal aqui no chat também. Eu falei algumas vezes que eu espero, né, que a conversa não pare aqui, no slide que a gente vai botar aqui, tem todos os meus contatos ali, pessoal, a gente vai mandar aqui no chat também, meu endereço de e-mail, o telefone aqui da Paripasso, para quem já quiser ir acessando aí, abrindo outra aba, o site da Paripasso é paripassu.com.br, Paripasso, com U no final, .com.br. Ali tem todos os nossos telefones de contato e e-mail. Por favor, entre em contato com a gente se você ficou com qualquer dúvida em relação à rastreabilidade, como implantar um sistema parecido na sua empresa, né? Eu vou estar atendendo aqui telefone e respondendo e-mail para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu e toda a equipe técnica aqui da Paripasso, pessoal que não participou desse lado da câmera, mas está acompanhando a gente aí também. Acho que era isso, Temis. Brigadão pelo convite, André, Tibério também, pessoal da equipe técnica aí. Foi muito bom, obrigado pelo convite. Ótimo. Então, né, obrigada a vocês, né, doutor André, sempre, né, nos apoiando, nos dando sugestões de temas, né, vamos pensar nas próximas, né. Taverton, um prazer muito grande, né, conhecer você, conhecer o Vladimir, né, pessoas, né, vamos estreitar aí as nossas
os nossos relacionamentos, né, profissionais, muito bom. Ótimo. O convite para vir para o Ceará já está feito, né? Tô no verão. E a gente agradece também. Aqui é verão o ano todo, tá? Oh, coisa boa. E a gente agradece bastante também os nossos, né, o público que nos prestigiou. A gente sabe que tem muita live, né? A disputa pelo tempo das pessoas é muito grande. Mas assim, muito obrigada às pessoas que sempre participam, né? Colegas do Senai, profissionais de empresas, né? Os próprios colegas do Senai também daqui do Ceará, de outros estados e profissionais. Vai ficar salva no YouTube, né? E a gente pode disponibilizar também essa apresentação por e-mail, quem precisar, né? Vou pedir a Leiliane para colocar aí o meu e-mail para vocês solicitarem quem quiser, né? E também tem o e-mail do Tadas. O site da Paripass também está à disposição. Então, gente, obrigada, né, mais uma vez, pelo precioso tempo de vocês. A gente tem muita satisfação de poder conversar e levar informações que são pertinentes e importantes. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Valeu, Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Um Se abraço, cuidem. até mais.